Olha, ó, Papo Reto de hoje tem um assunto muito interessante. A gente vai tratar do audiovisual, dessa coisa do vídeo, da internet, da TV, dito no tempo da pandemia. Vamos acompanhar a SBT para depois a gente conversar com uma jornalista. Vamos lá. Desde o dia 11 de março de 2020, quando a Organização Mundial da Saúde decretou oficialmente a pandemia, filmagens foram interrompidas, novelas paralisadas, estreias no cinema foram canceladas e programas reinventados de última hora. Os streamings e produções independentes se fortaleceram como uma importante opção de entretenimento. O consumo online tornou-se uma realidade incontestável e consumidores, encapsulados nessa atmosfera pandêmica, estão consumindo cada vez mais conteúdos e produtos via rede. Além desses conteúdos disponibilizados, começaram a surgir algumas alternativas para diminuir a crise, como a cultura do cinema drive-in, os vídeos em aplicativos como TikTok, Reels do Instagram, entre outros. De pequenas às grandes produções estão sendo gravadas remotamente, muitas vezes a partir de computadores e celulares. E a nossa TV aberta? Surpreendentemente se renovando e se reinventando com a ajuda da tecnologia, cumprindo o seu papel de entreter e informar, e mostrando que ainda tem muito fôlego. Saiba mais sobre essa fase do audiovisual agora no Papo Reto. É isso aí, olha. A TV aberta é essa que você está assistindo com a gente aqui, ó. TV aberta é essa que a gente chama de a TV que vai pela antena, que você liga lá na TV a cabo, aquela coisa. Mas eu vou conversar aqui agora, gente, com o jornalista que tem um trabalho maravilhoso na internet, mas depois de ter passado pelas principais redes de TV do Brasil. Eu converso agora com Cris Angelini. Cris Angelini, ela é jornalista. Olha o currículo desta mulher para você ver que coisa impressionante. Ela é graduada em jornalismo, relações públicas, mestre com dissertação, com a dissertação Os Gestos do Papa no Brasil, relações entre presencial e mediatizado. Na TV Globo, ela foi produtora dos jornais SPTV, Jornal Hoje, Jornal Nacional, Globo Repórter. Foi também integrante das equipes de coordenação do núcleo de cobertura de eleições, da visita do Papa ao Brasil, Bento XVI, da visita do Papa Francisco. Tá igual a Fafá de Belém, tudo que é Papa, ela tá lá junto também, olha. Foi pauteira das principais telejornais da TV Manchete, Record e Bandeirantes. No SBT foi responsável pelo TJ Brasil. Em 2020 produziu o SBT Mulher, programa elaborado com parceria com o Facebook. E hoje tem um canal muito, muito bom mesmo, um canal muito bom chamado Canal Angelini, que entrevista líderes religiosos, mas focado na disseminação da cultura do encontro e da paz. Eu recebo aqui na Rede Vida Cris Angelini. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Padre Juarez. É um prazer estar aqui no seu programa. Grata pelo convite. Estou muito feliz de você estar aqui. A Cris, ela tem uma trajetória muito longa por várias redes de televisão e também por vários momentos midiáticos aqui no Brasil, como eu citei para você. A Cris tem muita bagagem e ela também, depois de todo esse tempo, ela é palestrante, ela tem dado, aliás, quando podia dar palestra, né? Estava fazendo vários cursos e palestras para muitos e muitos lugares, principalmente pessoas que trabalham com comunicação. Cris, muitos diziam que a TV aberta, ela estava perdendo forças, mas essa pandemia mostrou mais ou menos o contrário, não é verdade? De repente, a gente ficou mais na frente da televisão, né? Eu acho que sim. E também é o seguinte, quando surgiu a TV, quando veio a internet, todo mundo dizia que o rádio ia acabar. Ninguém mais veria rádio, ninguém mais ia ouvir, o rádio no carro não ia ter sentido. Como o senhor vê, né, tudo continua. O rádio hoje tem até vídeo dentro do rádio. Isso, né? E muitas rádios hoje fazem pelo YouTube. A televisão, na pandemia, ela assumiu um papel importante, principalmente na informação, né, de não espalhar fake news, de mostrar exatamente o que está acontecendo, né? E a internet, ela entrou com tudo. Então, hoje, na verdade, o que eu penso é que a grande questão é qual é o conteúdo que a pessoa tem a oferecer em todas essas plataformas.
O importante é como você seleciona esse conteúdo, porque a maneira de assistir hoje você tem todas as coisas, né? E a televisão, ela acabou se renovando, né? Por exemplo, a maneira como eu estou dando essa entrevista aqui. Eu estou aqui na minha casa, que fica distante da Rede Vida, mas nós estamos falando ao mesmo tempo. Mas a expansão dessa entrevista, ela se dá pela TV aberta com uma repercussão dentro da internet. Muito interessante. Não, interessante, essa reflexão que você faz, interessante. Né? Uma coisa não vem sobrepor a outra, mas vem justamente somar, né? Interessante isso que você falou. Isso. Nós estamos usando a internet para fazer o Skype aqui, nós estamos usando a TV aberta para fazer isso. Interessante. Agora, Cris, você chamou a atenção de algo muito interessante. O que importa, a comunicação, hoje, o que importa não é o meio, então. O que importa é o conteúdo, né? Essa é a grande questão, o conteúdo. Isso, porque, na verdade, se você olhar todos os meios de comunicação, o rádio, a TV, o YouTube, o Facebook, o Instagram, o Telegram, todos eles têm muitas informações. Você acessa, né? Aí o que você precisa? Selecionar o que você vai assistir. Durante essa pandemia, eu tenho ouvido muita gente que se bobeia, não sai do celular, não sai do computador ou não sai de frente da TV. Mas muitas vezes a pessoa está assistindo algo que não acrescente nada na vida dela. Não é que ela não pode ter lazer, ela deve ter lazer, mas ela precisa selecionar o que assistir, né? E aí que eu digo que você pode usar todos esses meios e colaborar para disseminar a cultura do encontro e a cultura da paz. Em vez de pegar esses meios e disseminar ódio, briga, né? Você pode fazer isso ao contrário. Muito interessante. Cris, você acha que os canais oficiais de jornalismo, né, por exemplo, um telejornal ou um jornal impresso, rádio, esses canais oficiais de jornalismo, eles perderam força ou se qualificaram com essa enxurrada de fake news que nós temos? Eu acho que agora eles ganharam força. Sim. Porque, na verdade, é o seguinte, quando você vê na TV, você vê médico falando, você vê gente entrando, você vê ambulância, você vê hospital lotado, né? Você está vendo aquilo. A televisão, o jornalismo mostra isso, tanto no rádio, como na TV, como na própria internet. Então, esses meios de comunicação tradicionais, digamos assim, todos eles, eu penso que eles se fortaleceram na pandemia. E graças a eles, hoje nós temos informações corretas, né? Sobre o que fazer, se usa álcool gel, usa máscara, tem o distanciamento social. Há muita discussão, mas aquilo que deve ser feito, quem bateu o tempo inteiro foi o jornalismo. Foi o jornalismo, é verdade. E quando a gente fala do jornalismo, a gente fala de uma equipe por trás da notícia que vai na TV ou que vai no impresso, uma equipe séria, né? Você trabalhou muito tempo em redação de jornais, trabalhou na redação do maior jornal, do telejornal brasileiro, que é o Jornal Nacional. Como é que uma notícia chega ali para ser dada pelo Bonner? Ela não é assim do nada, né? Existe um processo todo de checagem do fato, né? Tudo é muito checado, né? Então, você tem a rádio escuta, que funciona dentro da TV, que recebe uma informação, a produção que checa, a chefia de reportagem que vai ver, o repórter que vai lá. Geralmente você grava uma entrevista com no mínimo 3 pessoas, depois volta para o editor de texto, que tem um editor de imagem, que tem um editor que vai colocar no ar, e daí você tem um apresentador. É uma lista, é uma equipe de jornalismo que vai checando e vai verificando e vai mudando essa pauta. Nada é assim, fulano disse que isso aconteceu, onde, não sei, acho que é. Não pode achar que é, tem que ser.
Então, você tem que confirmar, tem que ver fatos, né? Por isso que você fala tanto na fonte. A fonte é super importante. Quando uma pessoa recebe uma notícia, principalmente agora essa cultura do WhatsApp, né? Ela deve verificar de onde veio aquilo, né? Quem foi que disse aquilo? Da onde ela pegou? Muitas vezes, quando você vai checar, a pessoa que te passa pede até desculpas, porque ela percebe que ela não checou e que ela está passando uma mentira, não é? Não, eu acho muito importante. Aliás, é muito importante isso que você está falando, Cris. Muito importante. Porque nós temos hoje, você está falando da cultura do encontro, da paz, e está falando dessa cultura da verdade também. A gente tem hoje essa cultura do WhatsApp, que você recebe uma coisa e já passa. A gente estava conversando isso antes, estava conversando com o Everaldo aqui, falando, ó, a pessoa recebe um print, ela não sabe de onde veio, quem fez, da onde veio, não checou, não sabe, já passa. Por isso que eu perguntei, um canal oficial de jornalismo, ele tem um processo enorme para o apresentador chegar e falar, olha, é assim, assim, assim. Então é muito sério, gente, essa história. A Cris está chamando a atenção da gente. É muito sério essa coisa do fake news, da passar uma notícia que você não sabe de onde que veio, que você não checou. Cris, eu vou só conversar com a Simone e já volto pra gente continuar a nossa conversa, que tá muito boa. A Cris vai falar do canal dela, que é um canal espetacular. Gente, a gente tá conversando com a Cris Angelini, jornalista, né, que tá nos deixando com muita clareza sobre essa questão da notícia, do audiovisual, da TV, da internet, fazendo um apanhado geral e principalmente gostei muito dela ter chamado a atenção aí sobre a questão da fake news, que é um perigo, a gente está vendo justamente o Brasil passando por essa pandemia e muito daquilo que nós estamos passando deve-se à desinformação. Ô, Cris, o que você acha das pessoas que chega a dizer que existe um exagero da mídia, quando a mídia fala da pandemia, dos mortos e tal? O que você acha disso, de repente? É também uma válvula de escape, como se fosse um negacionismo em relação a isso? Eu acho que é um negacionismo, porque, vamos combinar, quase 270 mil mortes no Brasil é mais do que muitas cidades brasileiras, concorda? Sim. Não é possível que ninguém conheça alguém que tenha morrido de Covid. É verdade. Então, o que eu acho é o seguinte, eu vou falando sobre tudo isso, ainda tem gente que faz festa, ainda tem gente que não usa máscara, ainda tem gente que acha que isso é uma gripezinha. Fala sério. Verdade, então, eu acho que no início as pessoas ficaram muito assustadas e por isso elas recuaram. Depois começou essa história de que a mídia exagerava. Olha os hospitais, olha aqui no estado de São Paulo, está tudo lotado. Né? Nossa, as pessoas, a gente precisa tomar muito cuidado, não só porque você pode ficar doente, mas porque você pode pegar o vírus, não sentir nada e passar para outro, né? Isso, se você pensar de uma forma cristã, né, padre? Você não está sendo nem um pouco cristã tendo essa atitude. Você tem que pensar no outro, né? Eu acabei de ver agora um tweet do Papa Francisco que disse, você não pode acabar com a guerra fazendo guerra. Você só pode acabar com a guerra fazendo fraternidade. Então, você tem que pensar em outra pessoa. Você, né, é o mínimo que você faz. Eu não acho que a mídia exagerou de forma alguma. Eu fiz essa pergunta, Cris, porque, na verdade, é muito duro para um jornalista que arrisca a sua vida, um jornalista, um câmera que tem que entrar no hospital com câmera, correndo o risco de ser infectado, um jornalista que vai ali junto da família que está sofrendo. Eu acho que deve ser muito duro, de repente, receber uma crítica dessa, dizer a mídia está exagerando. É muito difícil para o jornalista fazer o seu trabalho, correr o risco do jornalista que corre, sendo na guerra ou sendo numa pandemia, e ainda ser taxado de alarmista. É muito triste para um jornalista ter que escutar isso. Porque, na verdade, você não inventa essa história. Aquelas pessoas que estão contando as suas histórias, que estão fazendo uma gentileza, eu diria, né? De se expor, contar toda a sua vida, contar quem era aquela pessoa que faleceu. Tudo isso,
a gente precisa agradecer essa pessoa que está nos fazendo um alerta. O jornalista, o repórter, não foi lá e criou aquela história já existe. O que ele faz é contar aquele fato. Então a pessoa fala, é muito alarme, só coloca gente chorando, mas mais de 270 mil mortes, você acha que é um exagero? Não, né? E depois, diante de mais de 270 mil mortes, eu não vou colocar gente sorrindo na TV, né? Cris, outra coisa interessante que surgiu nesse tempo também, e a gente viu, aliás, já existia, mas pela busca da informação e a maneira também de se comunicar, foi os áudios, os podcasts, né? Que está cada vez mais sendo usado. É uma ferramenta preciosa também o podcast, né? Olha, eu acho que todas essas ferramentas, elas são preciosas, elas são boas. Agora, na pandemia, por exemplo, o senhor é testemunha disso, quantas pessoas puderam assistir à celebração da sua missa? Né? Quantas pessoas não podem ir à igreja, não podem e estão de casa assistindo? Né? Antes da pandemia, muita gente assistia pela TV, né? Mas agora isso aumentou. A maneira de processar, de você rezar, de estar junto com as pessoas, todos esses meios de comunicação ajudaram muito, né? O podcast, todos esses termos que aparentemente parecem assim assustadores, de início você não entende muito, mas todos eles têm o mesmo objetivo, que as pessoas possam acessar bons conteúdos, né? E que elas possam também colocar, veja bem, quantas pessoas no final do ano, no Natal, não se encontraram com as famílias pelos vídeos, né? Aprenderam a mexer com os equipamentos e fizeram reuniões virtuais, conversaram. E quanta gente nessa pandemia que não via parentes, amigos de muito tempo, aproveitou o tempo, aproveitou o vídeo e se encontrou. É verdade, foi? É verdade. Então, tudo isso depende de como você usa, ele faz um bem danado, não é? É verdade. Agora nós vamos falar de uma coisa que está fazendo um bem danado, que é o canal Angeline. Isso mesmo. Muito bem. Ô, Cris, conta pra gente como que surgiu a ideia do canal, como e por que essa proposta do canal, que é uma proposta realmente fantástica da cultura do encontro e da paz. Aliás, vem muito, muito mesmo dentro. Antes da campanha da fraternidade, você já falava com o seu canal do encontro da cultura e da paz. Isso mesmo. Então, Padre Juarez, o senhor, inclusive, faz parte dessa história, né? É verdade. Durante aquelas gravações do SBT Mulher, a gente queria fazer uma sobre a espiritualidade e exatamente os meios de comunicação. Como é que os meios virtuais, não é, estavam colaborando para que as pessoas pudessem rezar mais, orar mais, meditar mais. E aí, então, o senhor foi um dos entrevistados e também teve o budista, o monge Hernan Vilar. E aí, conversando com o monge, eu falando, o senhor poderia fazer da entrevista, enfim, acertando com ele, ele falou assim, por que você não cria um canal no YouTube para falar sobre espiritualidade pós-pandemia? Eu falei, nossa, será? E aí eu fui. Entendeu? Eu que sempre trabalhei atrás das câmeras, né? Decidi trabalhar muito comigo mesmo e vim aqui para frente da câmera para poder falar sobre a cultura do encontro e a cultura da paz. Então, é um espaço onde eu entrevisto uma vez por semana um líder religioso de religiões diferentes e também falo sobre cultura religiosa. Amanhã, por exemplo, é a professora Vilma de Tomaso, que investigou, que fez uma tese sobre a vida de Maria Madalena durante 20 anos. Né? Olha que interessante. Então, é uma homenagem à Semana Internacional da Mulher, a Maria Madalena, uma figura tão falada e comentada do Novo Testamento. É verdade. Então, cada semana é um líder religioso ou uma pessoa falando sobre a cultura religiosa. E cada vez mais a gente fala sobre a importância do interreligioso, de respeitar a religião de outra pessoa, né? Você não precisa amar, você não precisa gostar, você não precisa adotar e acreditar.
mas você precisa respeitar. Isso é o começo de tudo para uma conversa civilizada. Olha que interessante. Gente, eu conheço o canal e eu vou te dizer, o canal é fantástico porque você tem ali todas as religiões, não é debate, isso que é bom, a gente não debate religião, não faz debate, confronto, nada disso. Cada um expondo a sua espiritualidade, independente se seja cristã ou não cristã. Eu acho que é importantíssimo mesmo trazer a espiritualidade para que seja conhecido. Ô Cris, você já passou várias e várias religiões com você, né? Olha, já foi a Igreja Católica Romana, a Igreja Católica Brasileira, o Espiritismo, o Candomblé, a Umbanda, o Islamismo, o Judaísmo, a Igreja Batista, a Igreja Metodista, o xamanismo, a bruxaria, o budismo, ai meu Deus, vou esquecer de alguém, os evangélicos pentecostais, né? Então, cada vez você vai comentando e vai falando sobre as diversas religiões. Agora, para outra semana, porque toda quinta-feira é uma nova entrevista. Então, amanhã é Maria Madalena. Na próxima semana vai ser a Scientology, que é a religião dos artistas de Hollywood. Isso, e que tem também aqui em São Paulo, no Tatuapé e na Vila Mariana. E na última semana de março, eu vou conversar com uma pessoa que se diz ateu. Então, para entender o que é alguém que não acredita em Deus. Tá? Mas para mostrar que se a gente pode conversar com todas as pessoas, e isso, né? Tem também a messiânica, que foi uma entrevista muito interessante com o Reginaldo Morikawa. Então, as religiões orientais e tal, então a gente vai conversando e cada dia colocando uma religião diferente. E é interessante que, às vezes, quem é da mesma religião, às vezes me escreve dizendo: nossa, eu sou há tanto tempo dessa religião, desde que nasci, e não sabia disso, por exemplo. Por exemplo, quando o senhor me deu a entrevista, né, porque o Padre Juarez inaugurou o canal, aceitou ser cobaia, né, e deu muito certo, né, Padre? Muito obrigada. O que aconteceu? Muita gente disse: nossa, eu não tinha ideia de como é que se fazia o sinal da cruz. Agora que eu estou entendendo qual é o motivo. Né? O senhor também fez aquela diferença entre o como se faz no Ocidente e no Oriente. Então, tudo isso foi muito legal, né? Então, eu estou curtindo muito, estou gostando muito, e peço a você que está me ouvindo, que se puder, por favor, se inscreva no canal Angeline no YouTube, e no Facebook e no Instagram @canal Angeline. Toda quinta, uma nova entrevista. Olha, gente, deixa eu te explicar uma coisa. É fantástico pelo seguinte, porque não existe julgamento. A Cris entrevista sem julgamento, sem dizer se é bom, se é ruim, se é melhor do que... É o momento da pessoa expor a sua fé e você conhecer. Isso é o primeiro passo para a gente banir o preconceito. O preconceito é quando a gente vai com a ideia já pré-concebida, querendo dizer: não gosto disso, não gosto daquilo. Mas entra no canal Angelina, atenção, no YouTube, youtube.com/canal Angeline. Inscreva-se agora no canal Angeline, inscreva-se agora lá no canal Angeline, toda quinta-feira uma nova entrevista. E você pode também entrar aqui, entrar em contato com a Cris, crisangeline@uol.com.br, e como ela diz, lembrando aí também, no Instagram e no Facebook também, canal Angeline, não é verdade, Cris? Isso mesmo. Muito obrigado, Cris. Você deixou o programa mais bonito, mais inteligente aqui, Obrigado, viu? Muito obrigado. Foi muito bom ver você. Muito obrigada, Padre Juarez. Obrigado pelo espaço, obrigado pelo seu trabalho. Sempre com muita alegria. Te agradeço imensamente. Muito obrigado. Principalmente pela sua amizade. Obrigado. Olha que beleza.